Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje recebemos o psiquiatra Dr. Antônio Aragão e vamos falar sobre a campanha Setembro Amarelo, que é dedicada à conscientização sobre a importância da prevenção ao suicídio. Também teremos um vídeo educativo do Dr. Drauzio Varela. Fiquem conosco. Doutor Antônio, um prazer, uma honra tê-lo aqui novamente no Saúde Ativa. Sempre uma honra para mim, Dayana. Muito bom estar aqui novamente, falar um pouco sobre psicoeducação, Setembro Amarelo, sempre muito bom. Exatamente. O senhor, inclusive, já veio a caráter, né? Isso. Mas fala para quem nos assiste o que seria esta campanha e a importância dela, doutor. A campanha Setembro Amarelo, ela iniciou no Brasil em 2015, né, que foi uma forma de chamar a atenção da população para um tema tão polêmico e tão cheio de estigmas que é o suicídio. O suicídio, ele continua em números crescentes no Brasil, enquanto em alguns países do mundo já está sendo reduzido, aqui o Brasil ele continua sendo cada vez mais frequente. Então a campanha ela surge como uma forma de amenizar esses números, de mostrar para a população a importância de buscar ajuda, de ao sentir um sintoma, ao pensar em suicídio, já procurar ajuda médica, já procurar ajuda de um psicólogo, já ter todo um tratamento ali para evitar algo tão grave como o suicídio. Doutor, no geral, a sua avaliação, quais são as principais causas do suicídio no Brasil e no mundo de uma forma geral? Quando a gente fala em suicídio, a gente sabe que quase 100% das pessoas que cometem o suicídio têm um transtorno mental de base. E esse transtorno mental, ele ou não está sendo tratado ou está tratado erroneamente. Quando a gente fala em suicídio, a gente vê que os transtornos de humor, como depressão e o transtorno bipolar de humor, seriam as principais causas. Mas outros transtornos, como ansiedade, esquizofrenia, o uso de álcool e outras drogas, os transtornos de personalidade e diversos outros transtornos, eles estão relacionados ali com o suicídio. E como é que a gente consegue, de certa forma, identificar, doutor, que assim, tem algo errado? Porque o senhor falou uma série de problemas que às vezes as pessoas passam, por exemplo, eu imagino que a depressão seja uma delas, né? E a gente às vezes acha que está tudo normal, né? Foi um dia que não está legal, eu fiz algo diferente, não, mas é assim mesmo, vai passar e aquilo às vezes permanece. Quais são os indícios de que tem alguma coisa errada? Quando um sintoma ele passa a ter um sofrimento, algo está errado. Então, se a pessoa está apresentando algo como uma tristeza, tristeza faz parte do ser humano, mas essa tristeza ela é tão intensa ao ponto que a pessoa tem um sofrimento, ela deixa de ir na faculdade, ela deixa de ir para o trabalho, ela perde o prazer com a socialização, ela não tem prazer em estar junto com a família, né? Ela tem alterações do sono. Então é uma tristeza que vai interferindo em vários setores da vida. E aí a gente chama de depressão, e aí é uma forma de dizer, opa, essa tristeza é algo que precisa ser tratado, é uma depressão, né? É algo que a gente precisa de uma ajuda e buscar ajuda. Muitas vezes as pessoas elas têm sintomas, e aí eu falo principalmente dos homens, os homens têm uma dificuldade em buscar ajuda. Por isso que os índices são tão altos com os homens, porque eles têm essa dificuldade, sentem-se com vergonha de reconhecer que está doente e não vão buscar ajuda. E aí, mas às vezes a importância do outro em reconhecer, ele está diferente. Meu esposo está diferente, meu filho está diferente, ele não era assim. Por que ele está calado? Por que ele está isolado? Por que ele não tem mais o sorriso? Então, essas dúvidas é um momento de buscar ajuda. E era justamente uma outra pergunta que eu faria para o senhor. Quais são os maiores índices, né? Eu observo, eu imagino, inclusive, eu não tenho esta certeza, é claro, mas que muitos casos nem são ditos, porque o mínimo que a gente puder falar, a gente está trazendo um tema que é muito importante, é uma campanha, né, para evitar um problema futuro, mas que a gente não fique tratando isso o tempo todo, porque a mídia, ela está expondo muitas coisas e as pessoas acabam sendo influenciadas. Mas eu percebo que está tendo um grande número de adolescentes que estão tirando a própria vida. Antigamente a gente ouviu falar em adultos que tinham um problema financeiro, um problema no relacionamento, mas agora são adolescentes que em sua maioria só estudam, né, não pagam contas, moram com os pais.
Então, em relação aos homens, seria por este fato de eles acabarem não contando. As mulheres contam para uma amiga que percebe que tem algo, pega na mão e leva, e os homens ficam mais acanhados. Mas nos adolescentes, o que a gente pode falar? O que estaria acontecendo com a sociedade? No caso dos homens, um dos fatores seria esse. A gente pode ter o próprio fator da testosterona, dos hormônios masculinos envolvidos, né? A mulher realmente busca mais ajuda, mas um dos fatores pode ser isso daí. No caso dos adolescentes, realmente, as doenças elas estão mais frequentes nas crianças e nos adolescentes. A gente ainda está ali tentando entender por que isso está acontecendo. Pode ser algo da tecnologia, pode ser algo que acontece, né, durante a gestação, o estresse elevado. Nossas crianças elas já chegam na escola com muita cobrança, né? Elas já chegam ali buscando uma faculdade, né, um nível superior, já tem essa questão da mídia muito intenso. Então, às vezes, essas cobranças acabam gerando estresse maior, né? As perdas, as separações podem ser motivos disso. Então, muitas vezes, isso são motivos para essas crianças e os adolescentes cometerem algo como suicídio. Mas a gente vê que esse número também ele é alto com idosos. Então, os idosos, né, é um grupo de risco muito forte. Os idosos, eles perdem os seus companheiros, suas companheiras, e acabam ali, né, ficam aposentados, por exemplo, e ficam sem sentido pela vida. O que eu vou fazer? Já estou aposentado, meus filhos já cresceram, já meus netos não precisam de mim, e acabam cometendo o suicídio. Mas também não é tão falado, né? A gente observa muito a depressão na criança e no adolescente, porque não chama atenção, verdade, né? No idoso, aquele idoso que está deprimido, aí a gente fala, é coisa de velho, é isso, é do idoso mesmo, vai ficar quietinho, quando na verdade é uma depressão e que pode levar a um suicídio, né? Então a gente tem que ter cuidado assim, porque tem um número crescente em todas as idades. O número está crescendo e a gente precisa ali falar, apesar, né, de que em setembro a gente tem a campanha que fala, né, voltada para o suicídio. Esse ano o lema da campanha é "Se precisar, peça ajuda", né, que mostra a intenção, né, a atenção disso, de que a pessoa, ao sentir algo, já peça ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda, né? E a gente tem ali esse número crescente, mas que a gente precisa da mídia, com certeza. A mídia, claro, vocês são essenciais nessa campanha, né? A campanha Setembro Amarelo, ela foi abraçada por toda a sociedade. Todas as escolas, universidades, hospitais, instituições públicas, né, privadas, e vocês da mídia nos ajudam muito. Claro que falar de suicídio, né, mostrar o fato, isso não pode ser feito, mas falar e dizer assim, olha, vamos buscar ajuda, enquanto está já sentindo algum sintoma, o quanto antes peça ajuda, isso é de extrema importância, porque a gente vai reduzir os números. E eu acho que é importante também trabalhar, a gente fala do Setembro Amarelo, que eu imagino que é um período em que vocês vão divulgar de uma forma mais ampla, né? Trabalhar em ações pontuais, mas é importante, doutor, a gente falar que, inclusive o lema deste ano é peça ajuda, a gente tem que desmistificar aquela coisa de que eu preciso ir a um psicólogo ou a um psiquiatra, eu estou doente, eu vou esconder das pessoas, vão pensar que eu sou louca. Inclusive eu quero trazer isso para o nosso dia a dia e talvez muitas pessoas que nos assistam não saibam quando é que eu busco o psicólogo ou psiquiatra, porque eu acho que as pessoas pensam muito que o psicólogo ele está muito relacionado às coisas do dia a dia, as mais simples, as angústias, as ansiedades de leve. Eu sempre ouço as pessoas falarem isso, o psiquiatra é quando já está no limite. Eu estou pensando em suicídio. Qual seria essa diferença da busca? Eu percebi que eu não estou legal, eu estou com muita tristeza. Quem é que eu busco primeiro? Muitas vezes isso também fica confuso entre nós profissionais, né? Mas a gente vê a importância, por exemplo, se tem um sintoma e esse sintoma está com um sofrimento muito grande, então vamos falar aí de um quadro de alterações do sono. A pessoa não está conseguindo dormir, né? Então ela não consegue dormir, precisa de algo ali mais rápido. Então vamos procurar a ajuda de um psiquiatra. Se a pessoa está com um pensamento, fez uma tentativa, está ameaçando fazer uma tentativa de suicídio,
já procurar ajuda médica, né? Se a pessoa está buscando orientações no sentido profissional, no sentido pessoal, estou com dificuldades no relacionamento, me sinto ansiosa, me sinto angustiado, né? Percebo que eu estou com dificuldades em algo no meu relacionamento familiar, né? Alguma coisa que eu posso crescer, né? Seja na minha vida pessoal, profissional, então já é indicação para o psicólogo. Muitas vezes a gente vai perceber, né, na consulta, uma boa consulta com um bom profissional, ele vai orientar, né? Mas o que a gente vê, Daiane, é que a gente precisa dos dois tratamentos, né? Reconhecer isso, né? Que às vezes a gente precisa da avaliação do psicólogo e a avaliação do psiquiatra. O trabalho em saúde mental, ele é multiprofissional. Quando a gente fala em saúde mental, não é só o psicólogo, não é somente o psiquiatra, não é somente medicação. A gente fala de alimentação, a gente fala de atividade física, momentos de lazer, de família, de religiosidade, o trabalho da espiritualidade sobre isso, né? A gente fala do acompanhamento com psicólogo, serviço social, enfermagem, o médico psiquiatra que vai pedir exames, que muitas vezes as doenças podem ser algo de base clínica, não é somente ali, né? Não é só a mente. E então vai ter todo esse trabalho e às vezes a medicação. Medicação, ela não é sempre a principal forma de tratamento, né? Eu diria que é isso, que a gente vai ter ali uma rede de apoio de profissionais, né, para atuar no cuidado da saúde mental. E o senhor falando de medicamento, eu trago até em pauta aqui uma coisa que parece até clichê, todos os programas eu acabo falando, doutor, mas é o uso de medicamentos e buscar coisas que o vizinho tem ou que fez. Eu acho que é mais a palavra do senhor muito mais forte para ressaltar isso, mas eu continuo dizendo, quando muitas vezes a pessoa está com aquela angústia, aquele medo, que pode ser uma síndrome do pânico e tantos outros, o vizinho teve algo parecido, eu estou com meu remédio aqui que sobrou algumas unidades, ou enfim, eu compro para você. É importante que a gente busque ajuda médica, porque isso pode se transformar num problema ainda maior. Com certeza, né? Existem diversos medicamentos que eles causam dependência, né? Isso é um dos maiores medos que faz a gente buscar a ajuda do psiquiatra. Eu vou tomar um remédio que vai me causar dependência. Mas é também um dos principais problemas quando a gente fala de automedicação. Porque a pessoa que está doente, ela pega o remédio do vizinho, do familiar e acaba entrando num quadro de dependência. Os remédios, eles têm indicação para cada pessoa. Você pode ter depressão, sua irmã ter depressão e os remédios são totalmente diferentes, com o mesmo diagnóstico, né? Então isso é importante a gente perceber que tem a necessidade, né, de ter uma avaliação, né, diferenciada, consulta, né, o acompanhamento com o psicólogo vai ser diferente, né? Então ter tudo dali com acompanhamento profissional para que a gente consiga o melhor para a pessoa. Eu quero falar com o senhor também sobre famílias que perdem entes queridos e o cuidado com a saúde mental desta família, mas a gente vai para um breve intervalo e já já eu volto no nosso bate-papo. Fiquem conosco. Estamos de volta com o Saúde Ativa e o nosso bate-papo hoje é com o psiquiatra, Dr. Antônio Aragão. Estamos falando sobre a campanha Setembro Amarelo. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum. Vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de tantos outros. Toda quinta-feira a gente tem um programa inédito com um especialista da área da saúde tirando uma dúvida para você. Doutor, a gente encerrou o primeiro bloco falando sobre os cuidados. Muitas vezes alguém comete suicídio na família, morre por um outro motivo, inclusive, mas a família também precisa cuidar aí da saúde mental, justamente porque desta morte podem ocasionar outras pela tristeza, né, pela perda. Exatamente. Quando a gente fala em fatores de risco para o suicídio, a gente pensa transtorno mental, né? Então, ter um transtorno mental de base é um fator de risco. A gente pensa ali sobre as tentativas prévias de suicídio. Então, uma pessoa que já fez algo, já tentou anteriormente uma tentativa de suicídio, já teve antes, ela tem um fator de risco para suicídio importante. E a outra questão já perdeu alguém na família pelo suicídio, né? Então, essas pessoas, a gente tem que ter um trabalho que a gente chama de
pós-venção. Após o ato, né, de um suicídio, a gente tem que cuidar dessa família. A gente tem que dar um apoio emocional para a família, porque vai passar essa família a ter muito preconceito. As pessoas vão ficar comentando sobre o fato, né? A família vai ficar envergonhada. E há julgamentos, né? pelo há julgamentos, motivo, exato, vai ter julgamentos, quando a gente sabe que o motivo principal é um transtorno mental. E é um transtorno mental que tem causas genéticas, biológicas, né? Ali pode ter questões clínicas, né? Não é a culpa, não é da família, sim, né? Sim. Mas isso fica, né, ali com muitos estigmas e muitas vezes acabam repetindo o ato, né? Então a gente precisa cuidar da família que teve ali um suicídio, né? A importância de se trabalhar, de que os profissionais, né, entrem em contato, que ajudem nisso, que a gente preste atenção, né, nos filhos, nos companheiros dessas pessoas que cometeram o suicídio. A gente ter um cuidado sobre a família, extremamente importante. Quando a gente fala em cuidado, doutor, de que forma, o senhor até já repetiu aí algumas vezes, mas a gente pode ajudar aquele amigo, aquele parente que tem um comportamento suicida. Às vezes acontece das pessoas falarem que não precisam de ajuda. A gente está vendo claramente que ela precisa sim ser tratada, ela não quer. É um diálogo, é buscar outras pessoas mais próximas, até para confortar quem está aí, tem um parente em casa que está vendo isso. A gente não pode pegar a pessoa amarrada e levar. Ela tem que ir, eu imagino que por conta própria. Como é que a gente pode trabalhar de certa forma para conseguir? Acho que o principal é esse apoio de estar junto, né? De estar ali ouvindo e acolhendo. Olha, você tem um sofrimento, eu percebo que você está triste e eu estou aqui para te acolher, para te ouvir. Eu não vou te julgar, né? Então, é estar junto sem julgamentos, né? E aí, a partir disso, vamos juntos marcar um psiquiatra, vamos juntos marcar uma avaliação com um psicólogo. O que você acha da gente ali ter uma avaliação de urgência, passar por um médico, num pronto-socorro e ter esse cuidado? Então, fazer convites e estar junto. A vigilância também ela é importante, estar atento aos movimentos, né? Muitas vezes essas pessoas que têm ali um comportamento de risco, elas vão deixando algumas mensagens, algumas situações que, opa, tá ali, tá estranho, preciso já intervir. E aí, claro que algumas vezes não é amarrar, mas a gente já meio que dizer, vamos, a gente vai hoje, vai buscar essa ajuda, vamos ali, já foi agendada a consulta, eu vou com você, vou estar junto com você, porque eu quero o seu melhor, e a gente vai buscar um acompanhamento. A gente vai dar uma pausa, só que a gente vai ver um vídeo aqui do Dr. Drauzio Varela, e a gente vai falar sobre como é que você anda aí cuidando da sua saúde. Assista ao vídeo. Já venho eu de novo aí para cobrar se você está fazendo o que deve para cuidar da sua saúde. E o que deve é o quê? É ter uma dieta saudável e fazer exercício, não pode ficar parado o dia inteiro. Aí você vai dizer, olha, eu não tenho tempo, que horas eu vou fazer exercício, levanto cedo, trabalho muito, muitas vezes não tenho tempo de parar para almoçar, como uma coxinha no bar da esquina. Você não está levando em conta o que é mais importante de tudo na sua vida, que é o quê? O corpo humano. É com essa conversa que, não, para mim o mais importante é a minha família, são meus filhos. Para, sem o corpo você não tem família, não tem filhos, não tem trabalho, você não tem nada. Se você não consegue tirar uns 30 minutos pelo menos para andar, para se movimentar e achar um jeito de comer um pouco melhor, está vivendo errado, precisa mudar. Doutor, a gente está falando aqui de jovens. Eu sempre trago para a gente um tema, um assunto que é muito debatido. O senhor já falou, inclusive, que é a questão das mídias sociais. Elas são extremamente importantes, né? O senhor vê, quando o senhor sentou aqui, a gente já falou qual é a rede que a gente vai colocar, que inclusive vocês podem visualizar aí o @ da clínica do doutor, em que vocês podem, inclusive, esclarecer qualquer tipo de dúvida. Mas a gente já veio falando sobre isso, que é uma forma, um caminho muito importante que a gente tem, né, para nos divulgar, para trazer conteúdo, para buscar conteúdo, mas ela, de certa forma, está sendo um pouco prejudicial. As pessoas estão se comparando, né? Eu quero ter a vida que meu coleguinha tem, o carro que meu coleguinha teve, para cuidado com a nossa saúde mental. Qual é o conselho, inclusive, que o senhor dá para quem nos assiste? Eu conheço pessoas que elas estão às vezes alegres, mas ela olha lá e a pessoa está com um relacionamento bacana, já está grávida, e ela ainda não conquistou aquilo na mesma idade. Isso já dá uma tristeza.
que o senhor diria para essas pessoas? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê na mídia, né? Então existem os filtros, né? Os famosos filtros da imagem, isso Sim. já tem uma diferença, né? A vida das pessoas, dos nossos ídolos, né? Eles também passam por problemas, né? Também têm as suas dificuldades, então temos que ter sempre ali um cuidado e evitar também os haters, né? Porque a gente vê muito ódio aí entre as redes sociais. A gente ali, quando perceber que existe um hater, denunciar, tirar essa pessoa da sua vida, né, tirar esses depoimentos. Temos que ter um cuidado com a quantidade de horas que a gente se dedica, né, à rede social, né, ali na internet. Então, limitar o nosso horário, né, nessa rede social, ter um cuidado em relação ao sono, né, isso é importante. Não pode levar o celular para a cama, não pode acordar e já olhar o celular, né? Temos que ter todo esse cuidado, né? A gente precisa socializar, às vezes a gente está do mesmo lado na pessoa, sentados na mesma mesa e a gente não conversa, né? Então é importante socializar ali através da conversa, da fala, falando, sorrindo, mostrando as emoções. Diminuir essa rede social da internet, né, das mídias sociais, diminuir um pouco já vai fazer grande diferença na vida da pessoa. Doutor, no âmbito escolar, é importante também os professores, né, estarem atentos e eles também podem contribuir muito. Em alguns casos, inclusive de suicídios, a gente ouve, vê aí na TV, que tem relação às vezes com crianças que estão sendo abusadas. E em muitos casos, os indícios elas dão na escola. Ela fala alguma coisa para o coleguinha, o professor percebe que os pais estão trabalhando muito, às vezes fica com a babá e eles não têm tempo para ver que tem algo diferente, mas que tem algo acontecendo. Então é importante também para os profissionais da educação que nos assistem terem um olhar, às vezes, um pouco mais clínico para verificar que aquele aluno está diferente, né, doutor? Sim. Hoje muitas escolas são em tempo integral, né? Isso já faz uma diferença e a gente percebe, né, muitas vezes aquela criança que era alegre, que tinha uma boa socialização, que era bem comunicativo, era inteligente, ali tirava as boas notas, a partir do momento que ele passa por um abuso, uma agressão física, né, está sofrendo bullying, está sofrendo ali um quadro de tristeza profunda, de ansiedade, ele começa a ter mudanças na escola. Como são essas mudanças? Ele passa a ficar quieto, ele se afasta, ele não mais se comunica, ele passa a ficar irritado muitas vezes, né? Ele começa a brigar com os colegas, ele tira notas ruins, ele não tem mais aquelas notas boas. Então essas mudanças de comportamento, isso mostram um sofrimento. Então pode ser algo relacionado a uma agressão, algo físico, ao bullying, né, tão comum e que a gente precisa também estar falando sobre isso, né, essa questão dos haters na internet, né, na mídia social. Então tudo isso podem levar ali a algo de mudança comportamental da criança e do adolescente e que demonstram ali uma necessidade de ajuda com psicólogo e com psiquiatra da infância e da adolescência. A gente pode falar também que as drogas, elas têm contribuído muito para esse problema mental, o senhor observa muito, e isso está acontecendo mais nas suas observações e atendimentos entre os jovens, já são os adultos? Hoje, assim, depois da pandemia, durante a pandemia, né, na verdade, a gente teve ali um número maior de bebida, de álcool, né, do uso do álcool após a pandemia. O que aconteceu? A gente também teve um aumento, né, na nossa sociedade de substâncias, de drogas. A droga ela sempre fez parte da humanidade, mas acho que hoje está com mais acesso. As pessoas, as crianças têm um acesso maior, têm uma facilidade, tem uma comunicação, essa internet que comunica, onde também consegue ali as substâncias, né? O WhatsApp que vai, o grupo de WhatsApp que vai também facilitando o acesso, né, das crianças e dos adolescentes e dos adultos a esse risco tão grande como o álcool e com as substâncias, né, como a maconha. A maconha que é uma droga que tem questões aí a ser pensadas, né, porque ela também causa o adoecimento mental, né, ela tem ali substâncias que são importantes para tratamento, mas tem diversas outras substâncias que causam mal e que a gente precisa ali debater, precisamos ali rever muitas coisas, né? Então,
as pessoas elas estão com fácil acesso à substância química e isso acaba levando a um adoecimento maior e situações graves como o suicídio. Doutor, a pessoa ela passa por um tratamento psiquiátrico. A gente pode falar, claro que, como o senhor falou, vai depender dos sintomas, de como é que está o processo dessa pessoa, mas ela, em algum momento, ela recebe alta ou ela precisa de um tratamento para o resto da vida? Às vezes fica essa curiosidade. Eu vou no psicólogo, eu vou ficar dependente dele? Eu vou precisar a vida inteira ir para consulta ou psiquiatra? Isso de que forma acontece, em sua maioria? É uma excelente pergunta, né? As pessoas têm esse receio, né, de ir no psiquiatra e vai tomar remédio para a vida toda, quando não é verdade. Existem doenças, sim, que são graves, como a esquizofrenia, ou em alguns momentos que a gente tem depressão refratária, né, que a pessoa tem ali algo de já ter episódios diversos de depressão. Então essas pessoas elas podem sim ter a necessidade de uma medicação de uso contínuo. Do mesmo jeito que a gente for pensar numa diabetes ou numa pressão alta, né? Um paciente que tem diabetes vai ter que usar ali a insulina, por exemplo, para a vida toda, né? Quando a gente fala em psiquiatria, em saúde mental, existem doenças que a gente precisa de um tratamento e ele é um período. Então tem estudos, tem diretrizes de tratamento que a gente estabelece, né? Se a gente pensa, por exemplo, em algo de um transtorno de ansiedade, a gente vai pensar durante um tempo de tratamento. Se é um primeiro episódio de depressão, é um tempo de tratamento. Nunca a pessoa deve parar o tratamento por conta própria, porque quando ela para sozinha, eu estou bem, vou parar o remédio, não vou mais no médico. Ao fazer isso, ela começa a criar uma resistência medicamentosa. Então aí, se por acaso ela voltar a ter sintomas, que são grandes as chances de ter os sintomas novamente, ela vai ter a dificuldade no remédio, ela vai ter mais sintomas. Então é importante estar ali com o médico, com o psicólogo juntos, tendo essa decisão de quando vai ser feito a diminuição e a retirada do medicamento. Doutor, a gente está falando muito nessa questão do Setembro Amarelo Suicídio. O senhor falou muito, a gente toda hora cita a questão da depressão. Não sei se é a mídia que a gente tem de forma mais abrangente, consegue ouvir muitas pessoas, não, depressão. Será que realmente aumentou esse número de pessoas com depressão? Será que aumentou também essa cobrança da gente com a gente mesmo, né? De nunca nada estar bom, parece que quer sempre chegar em algum lugar. E eu sempre falo que às vezes nas gravações, em que lugar? Talvez a gente se questione o tempo todo que quer chegar em algum lugar e, na verdade, ninguém nem sabe onde é que quer chegar. Os índices aumentaram, né? A gente está cada vez mais numa população ansiosa. O Brasil é o primeiro do mundo em ansiedade e estamos entre os 5 do mundo, né? Os 5 primeiros do mundo em relação à depressão. A depressão ela está cada vez maior, né? Existe, claro, ali a facilidade, né? Um certo acesso maior ao médico, ao profissional de saúde, ao diagnóstico, né? A gente consegue ver isso, mas a gente vê que fatores genéticos, fatores estressores no dia a dia, esse corre-corre, a gente dorme muito menos. Antes os nossos avós iam dormir ali cedo, a gente passa a dormir meia-noite, 1h da manhã, tendo que acordar 5, 6 horas da manhã, né? E sempre naquela correria, naquele estresse, naquela cobrança, né? A internet ali, né, que deixa a gente ansiosos durante o dia, essas cobranças por produção, por número, né? A gente hoje é uma sociedade de números. Quanto que eu produzo? Né? Eu, como médico, eu tenho que atender quantos pacientes por dia? Quando, na verdade, o ideal seria qualidade, né? Verdade. E não quantidade. E aí a gente vive nesse mundo cheio de cobranças, acesso, como eu falei, a substâncias químicas, essas mudanças comportamentais. A gente tem pouco lazer, porque a gente fica com medo da violência, né? A gente sempre fica receoso com algumas situações. Então são vários fatores ali externos envolvendo. Tem fatores químicos, as substâncias, tem doenças, né, que estão causando isso. Então são várias situações que levam aí, e a gente está nessa crescente da depressão, e que aí a depressão pode levar ao suicídio quando não é tratada, né? Quando é uma depressão em que a pessoa deixa de lado, não tem um cuidado em procurar ajuda, né? Demora, vai ficar ali sofrendo, né? Quando na verdade, se já está sentindo algo, busque ajuda, peça ajuda o quanto antes.
O senhor já fez o fechamento aí, que com certeza eu ficaria aqui por horas, tem muitas dúvidas a serem esclarecidas, né? Realmente a saúde mental ela é imprescindível e falta por N motivos, cada um tem o seu. Mas assim, só mais uma vez para quem nos assiste, se olhando nos olhos daquela pessoa que está se sentindo triste agora, acanhada, principalmente os homens que a gente fala dessa questão, né, da busca, mas para mulheres, adultos, jovens, idosos que também estão com a TV ligada agora, fala para eles, doutor, de que eles não estão sozinhos e que sim, podem ser ajudados e que podem ter tratamento e ter uma vida normal como todo mundo. Então, eu vou seguir o lema da campanha Setembro Amarelo desse ano. Se precisar, peça ajuda. Se você está sofrendo, se você está com um sintoma, né, intenso e que está causando um sofrimento na sua vida, interfere na sua vida, peça ajuda. Busca ajuda de um médico, de um profissional de saúde mental e você vai ficar muito bem e vai ter uma vida normal, né, que merece sim uma vida cheia, plena, né, de plenitude, de saúde, de conquistas. Não tenha vergonha, peça ajuda. Peça ajuda, merecemos estar bem sempre. Eu sempre digo que a gente não veio ao mundo para sofrer, não. A gente veio para ser feliz e desfrutar deste dom que é a vida, desta coisa maravilhosa, né, doutor? Exato. Muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Ativa. Muito obrigado, Dayana. Sempre uma honra. Em breve, o Saúde Ativa estará de volta, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida e eu te aguardo lá. Bye, bye.